A oração é a arma mais poderosa que nós cristãos temos nesta terra. Através da graça de Jesus Cristo, podemos entrar em contato diretamente com o Criador do Universo. Nas Escrituras Sagradas, vemos grandes obras que Deus operou por meio da oração. No entanto, muitos cristãos ainda desconhecem o verdadeiro poder de orações sinceras elevadas a Deus e acabam não usando essa arma tão eficaz que tem poder de agir no mundo espiritual e material. Eu sou o Mensageiro e no vídeo de hoje vou te mostrar 3 vezes que Deus operou grandes maravilhas e revelou seu imenso poder e soberania através da oração de pessoas que andaram nos seus caminhos e, acima de tudo, fizeram a sua vontade. Durante o reinado do rei Acabe, muitos israelitas se corromperam e se prostraram perante outros deuses. Resumidamente, isso aconteceu porque Acabe, para obter vantagens políticas, se casou com Jezabel. E mesmo sabendo que Deus abomina a adoração a deuses estranhos, permitiu que o paganismo trazido por Jezabel se infiltrasse entre os israelitas. Nessa época, o culto aos deuses pagãos Baal, Melcarte e Azerá se tornou comum em Israel. A idolatria era tão grande que foi construído um templo para Baal em Samaria, que era a capital de Israel na época. Não bastasse isso, devido à maldade de seu coração, Jezabel, com o consentimento de Acabe, se levantou contra os profetas do Senhor, perseguindo-os e tirando suas vidas sem demonstrar nenhuma piedade. Então, para que Acabe, Jezabel, seus falsos profetas e o povo testemunhasse a soberania e poder do Deus vivo, Elias orou insistentemente para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu. A chuva só voltou a cair sobre a terra quando Elias clamou a Deus para que chovesse novamente. Em uma de suas cartas, o apóstolo Tiago escreveu sobre essa oração de Elias. Veja só. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Tiago cita a oração do profeta Elias para nos mostrar o grande poder de nossas orações. Ele deixa bem claro que quando estamos nos caminhos de Deus e oramos com confiança e insistência, segundo a sua vontade, Ele nos atende e opera grandes obras. No livro de 2 Crônicas, a Escritura Sagrada relata que um exército enorme formado por Moabitas, Amonitas e Edomitas se levantou contra o reino de Judá durante o reinado de Josafá. Os Moabitas e Amonitas adoravam deuses pagãos e eram conhecidos pela crueldade usada em batalha, para invadir e conquistar outros territórios. Ao receber o aviso que o reino de Judá estava prestes a ser atacado pelo imenso exército, o rei Josafá sentiu medo e buscou ao Senhor. Ele proclamou um jejum em todo o reino e reuniu todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, em frente ao pátio novo do templo do Senhor para orar. E Deus ouviu esse clamor de Josafá e do povo de Judá, e por meio de Jaziel respondeu para não terem medo, pois a batalha não era deles, mas do Senhor. Deus ordenou que no dia seguinte eles fossem tranquilos ao encontro do imenso exército, para verem o grande livramento que lhes daria, pois não precisariam lutar nessa batalha. Assim o rei Josafá fez o que Deus pediu e partiu confiante em direção ao exército inimigo. Durante o trajeto, ele também separou alguns homens para irem cantando e louvando a Deus à frente do exército de Judá. Então, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado.
Através da oração de Josafá e do povo de Judá, um enorme exército inimigo foi derrotado, sem o povo de Deus levantar uma única espada. A história de Ana, esposa de Eucana e mãe do profeta Samuel, é uma das mais conhecidas da Bíblia. Nela descobrimos que, por não poder ter filhos, Ana era constantemente afligida pela sua rival Penina, que também era esposa de Eucana. Por isso, apesar de Ana ser amada pelo seu esposo, ela vivia muito triste, pois no costume da época, a esterilidade era vista como uma maldição e mulheres inférteis eram consideradas inferiores. E por essa razão, Penina, que já tinha dado diversos filhos a Eucana, se julgava superior a Ana e a irritava. Mas um dia, quando viajou com seu esposo para a cidade de Siló, Ana foi até a porta do tabernáculo e, com amargura de alma, orou ao Senhor e ali chorou muito. Em sua oração, Ana pediu por um filho e também fez um voto a Deus, prometendo que o menino seria entregue para servir ao Senhor e os cabelos dele não seriam cortados. Ana ficou tanto tempo clamando a Deus que o sumo sacerdote ali começou a prestar atenção nela, e ao notar que apenas seus lábios se mexiam, sem sair nenhum som, pensou que Ana estava bêbada, e por isso perguntou até quando ela ficaria embriagada, e disse-lhe para ficar longe do vinho. Porém, Ana explicou que não tinha tomado vinho ou bebida forte, e também falou para o sumo sacerdote não pensar que ela era uma mulher sem moral, pois estava orando ao Senhor daquela maneira devido à grande aflição de seu coração. Após ouvi-la, Eli entendeu seu sofrimento e disse a ela para partir em paz e que o Deus de Israel lhe concedesse seu pedido. Ana então partiu e o seu semblante já não demonstrava tristeza. Assim, depois de voltar com sua família para Ramá, o Senhor se lembrou de Ana, e após um tempo ela teve um filho e o chamou de Samuel. Como prometido, ainda pequeno o menino foi entregue para servir a Deus, e com o tempo se tornou um dos grandes profetas do Senhor. Além de Samuel, Ana teve mais 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Deus ouviu a oração de Ana e cumpriu o desejo de seu coração. A Bíblia nos mostra diversos milagres que foram realizados por Deus através da oração de seus servos. Portanto, ore sem cessar, confiando no imenso poder e na soberania de Deus. Veja o que João disse neste versículo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve.